E aí, gente? Por muitas vezes a gente falou dele aqui. Mais uma vez, iremos falar dele. O Grêmio desiste oficialmente de contratar Michael. Muito porque ele vai vestir a camisa do Flamengo, muito provavelmente. Ele conversou com o Renato por mais de uma vez. O Grêmio sonhou com o Michael por mais de uma vez. O porquê que este negócio não pode ser efetuado em Porto Alegre? O porquê que o Flamengo vai conseguir repatriar o Michael e o Grêmio que tenta o Michael desde a última janela não conseguiu? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre retorno de dois atacantes. Um mais próximo, outro mais distante. Depois da vinheta. Yeah. Yeah. Bom, gente, vamos falar primeiro sobre aqueles que aqui estão já. Retornos. O Grêmio trabalha para ter André Henrique na metade de setembro. Exato, o André Henrique já está parado há bastante tempo. E o Grêmio trabalha com uma perspectiva de ter o atacante contratado, inclusive, por muito dinheiro, porque o André Henrique era um jogador desconhecido. O Grêmio pagou muito dinheiro para contratar o André Henrique, na minha visão. Ele voltará de lesão na metade de setembro. Jardiel, o atacante da base do Sub-20, também tinha um retorno previsto para metade de setembro. Porém, uma recuperação, um processo de recuperação mais lento faz com que o Grêmio coloque esta possibilidade para o final de setembro, talvez início de outubro. Então, Jardiel, tendo um processo de recuperação muito mais lento do que se imaginava, a tendência é que ele fique para o final de setembro, ou talvez até para o início de outubro. Então, o André Henrique também vai demorar um pouquinho mais, vai ser metade de setembro. Então a gente precisa de fato entender que a lesão do André Henrique, ela foi grave mesmo. Ela não foi uma lesão simples, ela foi uma lesão muito grave e afastou o jogador por muito tempo dos gramados. Mas no meio de setembro a tendência é que ele retorne, beleza? Inclusive, eu tenho uma informação de bastidor que o Grêmio já trabalha para que depois que o André Henrique volte, para que depois que ele já esteja jogando, ele seja negociado na janela de janeiro. A tendência é que o Grêmio empreste ou negocie André Henrique em janeiro. Porque o Grêmio tem o Arezzo, o Grêmio tem o Bratuai de contrato de 2 anos, a tendência é que o Grêmio renove com o Diego Costa. Então, o André Henrique pode ser emprestado ou até mesmo negociado na janela do próximo ano. Eu não sei nem por que o Grêmio comprou ele, né? Então, talvez ele saia com pouquíssimos minutos. Ele jogou bastante até no ano passado, né? Fez gol importante contra o Flamengo, por exemplo, naquela virada histórica dentro da arena. O Grêmio sem Soares. Mas o André Henrique, eu não vou dizer que ele é ruim, mas ele é meio desengonçado. Mas, cara, não é um atacante desprezível. Mas o Grêmio, a tendência é que negocie o André Henrique em janeiro. Gente, Michael, descartado. Não temos muito para falar do Michael aqui, tá? Já falamos várias vezes, tem vários conteúdos aqui no canal, você pode olhar. Michael teve acertado, Michael não teve acertado, valores propostos e tudo mais. Michael deve estar de saída do Al Hilal e deve ser negociado com o Flamengo por valores astronômicos. O jogador conversou com o Renato mais de uma vez. O Grêmio conversou com o staff do Michael por mais de uma vez. O problema é que agora os valores são... Esta foi a frase que me disseram. Valores são impraticáveis neste momento. O que o Flamengo está pagando para repatriar o Michael
são valores impraticáveis. E aí, eu até vou usar uma frase que o meu colega Bruno Soares, eu acho, usou no vídeo dele. Pô, mas e se vender o Gustavo Nunes? Não sei se é o mesmo, né? Mas o dirigente com quem eu falei agora, pouco antes de fazer o vídeo, me disse: cara, se vendermos o Gustavo Nunes, temos contas a pagar e não podemos usar o dinheiro do Gustavo Nunes para comprar o Michael. Foi o que me disseram. O Bruno tem uma informação muito parecida. Até convido a você para olhar o vídeo que ele fala um pouco do Michael também. Mas o que me disseram foi esse. A frase que me impactou foi: os valores praticados pelo Flamengo para nós aqui são impraticáveis. Valores impraticáveis tiram a possibilidade do Grêmio sonhar com o Michael. E eu vou dizer, tá? Mesmo tendo o Soteldo, o Aravena, o Arezzo, o Monsalve, o Grêmio estava sim olhando para o Michael. Mas os valores são, repito, impraticáveis. Ele vai jogar no Flamengo, o Grêmio não tem condição de contratá-lo, queria, mas não tem como. Algumas coisas, de fato, são difíceis de competir no futebol brasileiro. O Botafogo, por exemplo, ontem teve Thiago Almada, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, e jogando contra o Palmeiras e desfilando o futebol. Um garoto de seleção olímpica argentina. Então, o Grêmio contratou o Monsalve, deu um tiro certeiro, contratou o Arezzo, contratou o Aravena, conseguiu o Bratuaide, conseguiu o Diego Costa, conseguiu o Soares do ano passado, conseguiu o Cristaldo, que pra mim é baita contratação também, falhou na do Carbade, falhou na do PP, mas, cara, valores que Flamengo, próprio Botafogo, o Cruzeiro agora desembolsou pro Wallace, pro Matheus Henrique, pro Matheus Pereira, cara, são valores que não tem como competir mesmo. Eu não tenho como xingar o Antônio Brum, o Vivian ou qualquer pessoa da direção do Grêmio por não conseguir contratar o Michael, porque de fato os valores são impraticáveis. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!